Pois bem, então hoje nós vamos começar, né, o capítulo 12 de Apocalipse. Vou aqui compartilhar minha tela para vocês, para que a gente possa... Então, vamos lá, vamos começar fazendo a leitura do capítulo 12. Né? Capítulo 12, que esse é o capítulo que inicia a quarta sessão, o quarto ciclo de contagem da história. Né? Da mesma história, sempre sob perspectivas diferentes, abordando ângulos diferentes, abordando... adentrando mais em determinados aspectos, né, esclarecendo mais determinados aspectos, mas sempre temos a mesma história, sempre cobrindo o mesmo período. Então, vamos lá. Capítulo 12, a mulher e o dragão. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então a guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no os céus e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Ok, então este é o capítulo
que nós vamos trabalhar hoje, né? Aqui nós temos, né, mais uma vez, o Apocalipse trazendo para vocês, né, uma coisa que nós já falamos, vocês já sabem, que o Apocalipse, ele conta e reconta a mesma história 7 vezes. E qual é essa história que é contada e recontada 7 vezes? É a história da igreja. A história que ocorre entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. É isso que é contado e recontado no livro de Apocalipse, que é uma carta escrita a 7 igrejas, né, lá da província da Ásia. Certo? Ao mesmo tempo, é uma carta escrita a toda a igreja ao longo da história. Né? E é uma carta escrita com o objetivo consolar, confortar e encorajar a igreja que naquela época, se encontrava sob uma terrível perseguição. E aí nós vamos ver, como temos visto até agora, que vários aspectos desse capítulo aqui vai trazer conforto e consolo para essa igreja e traz conforto e consolo para nós, igreja do século 21 também, certo? Então, nós já vimos, né, que o Apocalipse ele se estrutura em 7 sessões. Na primeira sessão, nós vimos a visão do Cristo glorioso, vencedor da morte. Nós vimos lá as 7 igrejas, o Cristo glorioso andando entre os candelabros, que são as igrejas, mostrando que Cristo está no meio da igreja, sustentando os sete anjos da igreja, né? Está com as 7 estrelas, que são os 7 anjos das igrejas, está na mão do Cristo glorioso, né? A segunda sessão, que vai do capítulo 4 ao capítulo 7, nós vemos aquela cena gloriosa de Jesus sendo entronizado rei. Capítulo 4 mostra aquela cena gloriosa da sala do trono de Deus, o trono no centro, 4 seres viventes, os 24 anciãos e milhares de anjos e as almas dos decapitados, onde é que estava? Debaixo do altar de Deus. Né? Debaixo do altar, ali pertinho. Capítulo 5, então, nós vemos, né, Jesus, o Cordeiro, entra na sala do trono. Deus, Pai, está sentado sobre o trono, com um livro na mão, e esse livro selado, com 7 selos. O Cordeiro vem e toma esse livro da mão do Pai e começa a abrir os selos, porque ele foi o único que foi considerado, achado digno de tomar o livro e abrir os seus selos. E aí ele começa a abrir, começa então a ocorrer a história. Primeiro cavaleiro, segundo cavaleiro, terceiro cavaleiro, quarto cavaleiro, né? Os 7 selos que vão acontecendo. Ou seja, está mostrando ali a história da igreja. Primeiro cavaleiro, o evangelho que sai vencendo e para vencer. Por que só agora o evangelho pode ser proclamado a todas as nações
de todas as raças, todos os povos, todas as línguas. Por quê? Só a partir da entronização de Cristo. Essa resposta vai ser dada agora. Essa resposta vai ser dada agora, no capítulo 12. Certo? Depois vem, né, os selos que trazem juízo sobre a humanidade que persegue a igreja. Então, aqui, nessa segunda sessão, nós vemos perseguição da igreja, mas Deus também aplicando juízos, né? Vem todas aquelas manifestações de saraiva, de fogo e tal, que vão atingindo as pessoas, mas sempre um terço, sempre um juízo parcial, misturado ainda com a misericórdia de Deus, dando tempo para que o evangelho seja pregado e os eleitos possam ser manifestados, não é? Depois nós vamos ter a terceira sessão. Aí nós temos as 7 trombetas. Né? É o testemunho da igreja ao mundo. Né? É o que nós vimos no domingo passado, no capítulo 11. As 2 testemunhas que é uma figura da igreja. Durante quanto tempo eles estiveram pregando? 1260 dias. Ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Vejam que nós lemos aqui, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, que inclusive esses números aparecem aqui, nesse capítulo 12 também. Né? E aí, temos a 4ª sessão, que começa com o capítulo 12 e vai até o capítulo 14. A 4ª sessão é a sessão, podemos dizer assim, central do livro do Apocalipse, certo? Essa sessão resume toda a história que está sendo contada e recontada várias vezes, sob vários aspectos, ângulos diferentes, e aí essa sessão começa também a segunda grande sessão do livro de Apocalipse. A primeira sessão do livro de Apocalipse são as 3 primeiras sessões, né? Os 3 primeiros ciclos. Mostra bastante a igreja e o mundo, a igreja sendo perseguida pelo mundo e a igreja testificando do evangelho ao mundo, né? E também mostra os juízos de Deus sobre as pessoas, sobre a humanidade que rejeita o evangelho, né, e que persegue a igreja. Agora, nós vamos começar a ver uma coisa diferente, que é o quê? Agora, João começa a mostrar por que o mundo persegue a igreja. Qual a razão que a igreja é perseguida? Né? Porque existe uma guerra espiritual, existe uma guerra espiritual ocorrendo desde a criação. E essa batalha espiritual, essa guerra espiritual que ocorre nas regiões celestes, elas repercutem aqui na Terra, justamente como foi mostrada na primeira sessão. A partir de agora, nós vamos ver o dragão. Quem é que está lutando contra Deus? Aí é apresentado os inimigos do Cordeiro. O dragão e os seus aliados. Nessa sessão, nós vamos ver 2 aliados do dragão. Posteriormente, em sessões posteriores, vai haver a apresentação de outros aliados do dragão. Né? Capítulo 13 vai mostrar os aliados do dragão, que é a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, coisa que nós vamos ver no próximo domingo, certo?
No capítulo 15 e 16, vai aparecer, então, as 7 taças, juízo, né, contra os impenitentes. Vai aparecer mais um aliado do dragão, que é a Babilônia. No capítulo 17 a 19, nós vamos ver a queda da Babilônia, a derrota das bestas, a batalha da Armagedon, né, juízo final e etc. E no capítulo 20, a derrota final do dragão e o estado eterno. Novos céus e nova terra para os remidos, lago que arde com fogo e enxofre para os condenados. Então vejam aí que a estrutura, né, é o que se chama em literatura, em poesia hebraica, de quiasmo. Nós vemos aí uma estrutura em V, em que o que está no centro é o mais importante, né? É o núcleo duro do livro de Apocalipse, que é justamente essa seção número 4, que começa a mostrar realidades espirituais. Ok? Então, Apocalipse de 12 a 14 vai responder essas perguntas. Por que o mundo persegue a igreja? Né? Por causa da guerra espiritual. Lembrem-se aí, abram aí Efésios capítulo 6, versículo 12. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa luta é contra esses demônios, né? Potestades. Lá em Almeida traz, a versão de Almeida traz principados e potestades, né? Às vezes a gente esteja mais acostumado com essa nomenclatura de Almeida. Principados e potestades. Contra esses dominadores deste mundo tenebroso. É contra isso que nós, né, estamos lutando. Né? E os inimigos do Cordeiro nos são apresentados aqui nessa seção do capítulo 12 ao capítulo 14, certo? Mas uma coisa importantíssima, essa seção, mais uma vez, nos traz a certeza da vitória de Cristo e da vitória da igreja. E isso traria, né, como traz para nós, traz também para aqueles irmãos que estavam passando por muitas privações e muitas perseguições, traz, não é, consolação, traz extrema consolação. Capítulo 12 apresenta o dragão e a sua luta contra o descendente da mulher e a sua expulsão dos céus. Capítulo 13 vai apresentar os aliados do dragão, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. E o capítulo 14 vai apresentar a igreja, 144 mil, juízo final, e encerrando aí a história da igreja, a história do mundo, né? Mais uma vez. Esse capítulo começa com uma visão extraordinária. Na verdade, duas visões extraordinárias. Qual é a primeira visão extraordinária que o apóstolo João ele apresenta? Né? É a visão da mulher, né? Uma mulher gloriosa. Ele diz aqui: apareceu no céu um sinal extraordinário.
Uma mulher vestida do sol com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Primeiro, uma mulher, né, extraordinária. Depois, né, ele vê qual é a condição dessa mulher. A mulher estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então, essa é a primeira visão que ele tem. De um lado do céu, ele vê a mulher assim, gloriosa, no seu maior esplendor e, ao mesmo tempo, na sua condição mais frágil, a hora de dar à luz, a hora do parto, a hora de extrema fragilidade, certo? Muito bem. Do outro lado, então, ele olha e vê uma outra visão extraordinária, um outro sinal extraordinário. Então, apareceu no céu outro sinal. Então, 2 sinais. A mulher e o dragão. Então, apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Então, este é o quadro dramático que é pintado para nós. O que isso significa? Claro que nós não podemos fazer uma leitura literal, nem da mulher, nem do dragão, óbvio, né? Mas são símbolos. Mas o que eles simbolizam? O que eles significam? O que significa a mulher? O que significa a mulher? Convido vocês para saber quem é a mulher, para que nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 37, versículo 9. Gênesis 37, 9. O que nos diz Gênesis 37, 9? E por que a gente vai para Gênesis, se a gente está estudando Apocalipse? Porque a chave de Apocalipse é o Antigo Testamento. A chave da gente compreender o Apocalipse está no Antigo Testamento. Certo? Então, Gênesis 37, 9 é a história de José. José teve um sonho, né? E nesse sonho, o que é que ele sonha? Tive um outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. O que é que o sonho de José significava? O pai e os irmãos de José identificaram logo o que é que significava o sol, o que é que significava a lua e o que é que significava as estrelas. O sol era Jacó, a lua era a mãe de José e as estrelas os irmãos de José. A mulher, se lembre, está vestida de sol, ela tem a lua sob os seus pés e tem 12 estrelas na sua... Tem um diadema de 12 estrelas. Então, o que é que isso significa? Que a mulher significa a igreja do Antigo Testamento. A igreja do Antigo Testamento. Que começa, na verdade, lá no Gênesis, né? Quando Deus faz uma promessa. E nós vamos já ver. Né? Deus faz uma promessa. Então, a mulher que se apresenta ali, gloriosa, vestida do sol, com a lua embaixo dos pés e com a coroa de estrelas na cabeça, significa a igreja do Antigo Testamento, que
ou mais especificamente, significa a linhagem que Deus prometeu, que através da qual viria o descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, quando Deus amaldiçoa a serpente, ele diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, desde lá no Gênesis, estava prometido que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E o que é que acontece, então, durante toda a história? A história do Antigo Testamento é a história, né, do dragão querendo impedir que o descendente da mulher surja e esmague a sua cabeça. Meus irmãos, se a gente for olhar a história do Antigo Testamento, nós vamos ver que o que é que acontece? É justamente o dragão perseguindo toda a descendência para impedir que o Messias surgisse. Bom, já vimos quem é a mulher, e agora vamos ver quem é o dragão. O dragão é mole, né? A gente sabe quem é? O dragão é muito fácil. O próprio texto do capítulo 12 nos diz quem é o dragão. Né? O versículo 9 diz aí com muita tranquilidade, né? O grande dragão que foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Então, o dragão é o diabo, o dragão é Satanás. Os dois principais títulos do nosso inimigo. Diabo, que significa acusador, e Satanás, que significa adversário. Né? Então, qual é a imagem aqui? A mulher está no seu momento de fragilidade. Ou seja, a mulher, a igreja, sempre esteve lá por uma penha de nada. E o dragão sempre perseguindo. O dragão está diante da mulher, já só esperando o filho nascer para devorá-lo. A mulher aqui é a igreja do Antigo Testamento, é essa linhagem que vai trazer o descendente. E aqui é interessante que ele diz, né, que como é que é esse dragão? Um dragão enorme, né, colossal, toda figura de uma coisa poderosa, tem 7 cabeças, né? Tem 10 chifres, tem 7 diademas. Significa dizer o quê? O que é que significa essas 7 cabeças? O que é que significa esses 10 chifres? O que é que significa essas 7 coroas? Nós sabemos que os números em Apocalipse são simbólicos, né? 10 cabeças significa que ele tem manifestações múltiplas. O dragão se manifesta de diversas formas nesse mundo. Chifre na Bíblia, no Antigo Testamento e aqui em Apocalipse, chifre significa poder. 10 é uma ideia de plenitude, certo? Então, ele tem grande poder nesse mundo. E as coroas, os diademas, significam o quê? Significa que ele tem um reinado. O diabo, ele tem um reino nesse mundo.
Lembrem-se que quando Jesus foi tentado pelo diabo lá no deserto, uma das coisas que o diabo prometeu a Jesus foi o quê? Disse, olha, está vendo todos esses reinos aqui? Tudo isso me foi dado, e eu posso dar a quem eu quiser. Eu dou tudo isso aqui para você, todos os reinos desse mundo, com toda a sua glória, se você se prostrar diante de mim e me adorar. Porque isso foi me dado e eu dou a quem eu quiser. Então, o diabo, ele tem autoridade sobre os reinos do mundo. Ele tem autoridade sobre os reinos do mundo. Tá? Não é à toa que ele prometeu a Jesus lhe dar tudo isso. Só, não precisa você morrer, não. Né? Para que isso? Vamos negociar aqui. Eu lhe dou tudo que você quiser. Você me adora e está tudo beleza. E é justamente isso que ele faz com a humanidade. As diversas formas que o dragão assume nesse mundo. E aí, então, o que ocorre? Qual é a coisa que está demonstrada aqui? Qual o quadro que é pintado aqui por João? A mulher, naquele momento, grávida, nas dores de parto, prestes a que seu filho nasça, e aí o dragão se coloca na iminência de devorar o seu filho. Eu falei para vocês que se você olhar o Antigo Testamento, você vai ver como o dragão tentou, desde o Éden, desde depois da expulsão do Éden, tentou destruir a linhagem que traria o Messias. Começou com Caim e Abel. Caim, obviamente, não era o escolhido de Deus para trazer o descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Claro que não. Né? E então, o que é que o dragão faz? Incita Caim a matar o seu outro irmão, Abel. Matou Abel, pronto. Consegui, né, disse o diabo, consegui interromper a linhagem. O descendente não vai vir mais. Mas Deus vence o diabo, né, com o nascimento de Sete. Aí o diabo pega e incita, engana, porque é justamente o que ele é, enganador. Diabo significa enganador. Ele engana a humanidade, de sorte que a humanidade cai em grande depravação. O que é que Deus faz? Traz o dilúvio, traz um juízo sobre a humanidade, destrói todo mundo. Aí o diabo bate palma e diz, olha aí, venci, agora venci. Mas o diabo é mais uma vez derrotado. Por quê? Porque Deus preserva a linhagem através de Noé. Posteriormente, o povo já está bem maior lá no Egito já. E o que é que faz Faraó? Estão lembrados? Faraó manda matar todas as crianças do sexo masculino. Sem crianças do sexo masculino, o que é que vai acontecer? Num futuro distante, o povo vai se acabar, porque as pessoas vão envelhecer, vão morrer, não existe mais nascimento de crianças do sexo masculino, a tendência é o povo todo ser exterminado. É só uma questão de esperar o tempo. E o diabo tem todo o tempo do mundo. Venci mais uma vez. No entanto, não é isso que acontece. Deus preserva Moisés. Depois que o povo sai do Egito, o que é que acontece? O diabo seduz, engana aquele povo e o povo cai em idolatria. Deus, então, chega assim e diz para Moisés, olha, esse povo
já se desviou. Vou exterminá-los e vou fazer de você um grande povo. E Moisés, então, como um tipo de Cristo, ele intercede pelo povo. Diz, Senhor, isso vai ser muito bom para mim, mas vai ficar muito ruim para você. Porque, veja só, o que é que os povos em redor vão dizer? Esse Deus aí, não sei não, ele tirou o povo do Egito, mas como ele não ia conseguir levar o povo lá para a terra prometida, ele pegou e exterminou esse pessoal. Aí Deus, então, diz, tudo bem, vamos continuar com esse povo aí, mas eles vão ser castigados. Há um castigo, etc., mas o povo continua. E o povo continua sendo seduzido pelo diabo, tanto é que eles não entram, toda uma geração não entra na terra prometida, só a segunda geração. E aí, posteriormente, nós vamos ter Atalia. Só estou pensando alguns momentos da história, só para mostrar para vocês como o diabo, ao longo da história, está ali, né, tentando sempre impedir que a linhagem tenha continuidade. Atalia, antes de Atalia, entretanto, Deus já havia dito a Davi, Deus já havia dito a Davi que ele seria o rei e que dele viria o Messias. E aí, então, o que é que o diabo faz? Incita Saul. Quantas vezes Saul tentou matar Davi? Quem estava por trás dessas tentativas? Né? E aí, o que é que acontece? Salomão, depois vem os descendentes de Salomão e etc. E tem um determinado momento, num episódio, em que o rei é assassinado, e aí Atalia pega e manda matar todos os filhos do rei. Todos os filhos do rei, para que ela pudesse reinar. Então, o diabo por trás de Atalia. Atalia era filha de Acabe e Jezabel. Imaginem vocês, né? Que mulher. E aí, o que é que ocorre? Um dos descendentes de Davi, um dos descendentes do rei Joás, ele é, então, escondido pela sua irmã e, no devido tempo, ele volta e essa rainha Atalia é morta. Posteriormente, o que é que nós vamos ver? Herodes mandando matar todas as crianças abaixo de até 2 anos de idade, lá de Belém, né? Ele mandou matar todas as crianças na perspectiva de evitar que o descendente pudesse surgir. Então, vejam que, ao longo do tempo, o diabo sempre esteve tentando interromper, né? Sempre esteve tentando devorar o descendente da mulher. Sempre. Sempre foi derrotado. Sempre foi derrotado. E aí, então, aqui nós estamos num momento crucial. Num momento crucial. Então, o dragão se coloca diante da mulher que estava para dar luz, para devorar seu filho no momento, então, que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Esse homem aqui que governará com cetro de ferro é mole da gente saber quem é. É justamente Jesus Cristo, o Messias. A mulher aqui não é Maria em si, Maria até está representada aqui dentro dessa mulher de Apocalipse, mas não é ela em si, certo? Por quê? Porque Maria fazia parte dessa linhagem que iria trazer o Messias. Veja que nasce não é um bebê, é um homem, né? Um homem que vai... Isso aqui, na verdade, o versículo 5, ele conta toda a história de Cristo em pouquíssimas palavras, em
poucos símbolos. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Em poucas palavras, João resume a história de Cristo. Aqui está a encarnação, está o ministério, está a morte, está a ressurreição e está a ascensão de Cristo. Rapidamente, em rápidas palavras, ele conta tudo isso. E aí, o que é que acontece com a mulher? A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para ali ser sustentada durante 1260 dias. Veja só, a mulher sustentada por 1260 dias. Já vimos em Apocalipse 11 que os gentios pisam o pátio do templo por 42 meses. 1260 dias, o mesmo que exatamente dá 42 meses, é o período em que as testemunhas pregam o evangelho. Já vimos no domingo passado, Apocalipse 11, 3. 1260 dias também é o tempo em que a mulher é protegida. Certo? E, mais tarde, nós vamos ver aqui um tempo, tempos e meio tempo também. É outra forma de dizer 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias. É o tempo de ação da besta que nós vamos ver em Apocalipse 13, versículo 5. Todos esses prazos referem-se ao mesmo período, a era da igreja. Veja que a mulher, ela foi mandada para onde? Para um paraíso? Para um jardim? Não. A mulher foi mandada para o deserto. Ela vai ser sustentada no deserto. O que é que significa o deserto? É um lugar agradável, aprazível? Não, né? É um lugar que vai trazer as suas dificuldades. Então, a mulher significa, então, a igreja do Antigo Testamento, que se apresentava no Antigo Testamento como Israel. O propósito de Israel era trazer Jesus Cristo ao mundo. Muitas vezes diz, né, fazendo uma leitura errada do plano de Deus, diz que Israel falhou na sua missão. Não, Israel cumpriu exatamente a missão que Deus havia estabelecido para ele, que era trazer Jesus Cristo ao mundo, certo? Israel tinha essa missão, trazer o Messias que iria ser o Messias de todo o mundo e não só Messias de Israel, certo? Então, os pré-milenistas, principalmente pré-milenistas dispensacionalistas, dizem que a igreja é um plano B de Deus, porque como Israel frustrou a Deus, porque rejeitou Jesus Cristo, aí Deus teria dito mais ou menos assim, bom, então para não perder a viagem, né? Para não perder de toda aqui a viagem de Jesus Cristo, vamos criar a igreja. Então, depois que a igreja cumpriu o seu papel aqui, aí Israel volta a ter o papel preponderante que eu queria que ele tivesse desde o passado. Não é isso. Toda a história de Israel é a preservação da linhagem que traria o Messias ao mundo. Tanto é que, para que um judeu seja salvo, ele tem que aceitar que Jesus é o Messias. Vejam que os primeiros cristãos, os primeiros convertidos, todos eles eram judeus. Paulo era judeu, Pedro era judeu, Mateus era judeu, os 12 apóstolos eram judeus, né? Os 5.000 lá do dia do Pentecostes, todos eles eram judeus.
Depois, aqueles que se convertem posteriormente, né, quando Pedro cura o paralítico lá nas escadarias do templo, todos eles eram judeus, então todos os judeus, para serem salvos, precisam aceitar que Jesus é o Messias. Da mesma forma como todos os gentios, para serem salvos, também precisam aceitar que Jesus é o Messias. É do mesmo jeito, é a mesma coisa. A salvação se dá única e exclusivamente através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, tão somente, ninguém mais. Não é Jesus Cristo mais a igreja. Não é Jesus Cristo mais um santo ou outro santo, qualquer que seja. Não. É Jesus Cristo, única e tão somente. Então, Jesus, na cruz do Calvário, ele pega e esmaga a cabeça da serpente. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando o diabo, nessa ânsia de devorar o filho da mulher, o descendente da mulher, quando ele seduz Judas para trair a Jesus. Inclusive, é a única vez que diz que Satanás entrou em alguém, foi quando está dito lá em João, que o Satanás entrou em Judas. Quando Jesus depois disse, olha, o que tiveres que fazer, faz depressa, está dito lá, Satanás entrou em Judas e ele foi procurar os sacerdotes, vendeu a Jesus por 30 moedas e depois conduziu a guarda, né, do templo que prendeu a Jesus lá no jardim do Getsêmani. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o diabo disse, venci. Dessa vez eu venci. Acabou. Só que ele não sabia era que justamente nesse momento ele estava tendo a sua cabeça esmagada, porque foi aí, nesse momento, que Jesus esmaga a cabeça da serpente. Exatamente aí, nesse momento, que ele é esmagado. Vejam só o que diz lá Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados por medo da morte. Morte de Cristo, então, quebrou o poder do diabo, o poder que o diabo tinha de enganar as nações e de impedir que o evangelho fosse pregado a todas as nações. Esse é o sentido de que o diabo está amarrado lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 6. O diabo perdeu a autoridade sobre a humanidade que ele havia recebido por ocasião da queda. Veja, quando o diabo seduziu Adão e Eva para que pecassem, ele ali recebeu a autoridade para enganar todas as nações. Essa é a razão pela qual só existia um povo, até Jesus Cristo, só existia um povo que conhecia o Deus verdadeiro. Todos os outros estavam em trevas. Com a morte de Cristo e a sua ressurreição, é por isso que só depois da sua ressurreição é que Jesus vai dizer, né, para os seus discípulos, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E, portanto, fazei discípulos de todas as nações. É por isso que só agora é que o cavaleiro branco sai pregando, vencendo e para vencer. Por quê? Porque o diabo agora está amarrado, porque o diabo não pode mais enganar as nações no sentido de que ele impede a pregação do evangelho. Apocalipse 20, só dando uma avant-première do que nós vamos ver,
Apocalipse 20, no versículo 3, diz assim, que o anjo pegou Satanás, o diabo, a antiga serpente, lançou no abismo, fechou, pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Os 1000 anos, que é exatamente esse mesmo período que é referido como 42 meses, 3 anos e meio, 1.260 dias. É o mesmo período, é o tempo que a igreja tem para pregar o evangelho, é o tempo em que as duas testemunhas, que simboliza a igreja, têm para pregar o evangelho. E agora o evangelho está sendo pregado para todas as nações. Para todas as nações. Antes, só Israel. Antes, só Israel. Havia, no passado, conversões? Havia, mas sempre era o quê? As pessoas, os estrangeiros, vinham para Israel e se convertiam. Foi assim com Naamã, foi assim com Ruth, foi assim com diversos outros. Raabe, lá de Jericó. Pessoas vinham, se integravam ao povo. Mas agora o sentido é o sentido contrário. Ide em todas as nações. Sereis minhas testemunhas na Judéia, em Samaria e até nos confins do mundo. Por quê? Porque agora o diabo está amarrado para não enganar as nações. Onde o evangelho é pregado, pessoas se convertem. Não são todas as pessoas que se convertem, não. Mas os eleitos se convertem. Os eleitos se manifestam, certo? Bom, então Jesus foi para os céus. Jesus foi assunto aos céus. E então Jesus é entronizado. Jesus, então, é entronizado, certo? É exatamente aquela cena que foi narrada no capítulo 5 de Apocalipse. No capítulo 5 de Apocalipse, certo? Quando Jesus se aproxima do trono, toma o livro das mãos, abre o selo. O primeiro selo é o quê? O evangelho que sai, o primeiro cavaleiro, o evangelho que sai vencendo e para vencer. O evangelho vencedor. Nada mais pode impedir a pregação do evangelho. Jesus está entronizado. Vejam só o que nos diz a Bíblia sobre isso, em vários versículos. Hebreus, capítulo 1, versículos 3 e 4. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, que aconteceu aonde? Na cruz do Calvário. Ele se assentou à direita da majestade das alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Hebreus ainda, capítulo 10, versículos 12 e 13. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, onde foi? Na cruz do Calvário. Assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que todos os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Atos, capítulo 5, versículo 31. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Filipenses 2,9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Marcos 16, versículo 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Atos 2, 33 a 36. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Jesus foi entronizado, né, quando ele foi assunto aos céus. E aí, o que foi que aconteceu? A expulsão de Satanás dos céus. É o que diz aqui, né, a partir do versículo 7. Houve então uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes. Assim, perderam o seu lugar nos céus. Antes, meus irmãos, até então, o Satanás e os seus anjos podiam frequentar livremente os céus. É por isso que a gente, alguns textos meio enigmáticos do Antigo Testamento, a gente compreende agora. A expulsão de Satanás do céu não se deu quando ele pecou, não foi. A expulsão de Satanás do céu se deu quando Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus e foi entronizado. E aí, então, Miguel, conduzindo os exércitos celestiais, expulsa Satanás dos céus. Satanás, então, é expulso dos céus, perde um lugar nos céus, o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente que engana todo mundo, ele e os seus anjos foram lançados à terra. Aí, então, acontece o que já tinha sido descrito lá no capítulo 5, aquela explosão de louvor e exaltação e glória, porque aí ele diz, então vem aquela grande voz que diz: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Vejam aqui a grande consolação para uma igreja que estava sendo perseguida. As pessoas estavam sendo degoladas, lançadas aos leões. Versículo 11. Eles o venceram. Quem venceu? A igreja, os santos, aqueles que eram acusados diante de Deus por Satanás. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Então, vejam, lembrem-se onde estavam as almas dos decapitados por causa das perseguições? Debaixo do altar. Lá no capítulo 5, está mostrando lá onde estavam as almas. Debaixo do altar ali, próximo de Deus. Né? Então, uma nota de consolo. Não se preocupem, vocês vão passar por perseguições, vocês vão passar por dificuldades, mas vocês são vencedores. Vocês são vencedores. Né? Portanto, celebrem nos céus e os que nele habitam. Uma explosão de louvor e exaltação a Deus. Mas uma nota de pesar para a terra. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera a luz ao menino. Foram dadas à mulher 2 asas da grande águia,
para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo. 1.260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. A mesma coisa. A mulher é preservada. Preservada por quem? Por Deus. Deus mesmo preserva a sua igreja. Ele preserva num jardim, ele preserva num lugar sem dificuldades, sem problemas. Não. Ele preserva a sua igreja no deserto. Lugar de dificuldades, né? Onde você corre o risco de passar fome, corre o risco de passar sede. No entanto, Deus mesmo preserva a sua igreja. Preserva a sua igreja durante exatamente o tempo que ela tem que pregar ao mundo. Exatamente do tempo que ela tem para proclamar o evangelho. Então, as duas coisas estão misturadas. A igreja é preservada, a igreja prega o evangelho, mas a igreja é perseguida por causa disso. Já vimos isso várias e várias vezes. Mais uma vez aqui, a figura do deserto é a figura de dificuldades, problemas e perseguições. Porém, mas Deus está preservando a sua igreja. Aí a serpente abre a sua boca e lança um rio, né, que tenta engolfar a igreja. O que é isso? O que é esse rio? São as calúnias que são levantadas contra a igreja. Vocês já tiveram a oportunidade de ler as revistas seculares quando se refere à igreja? Sempre procuram denegrir a imagem da igreja. Sempre procuram mostrar fatos negativos sobre a igreja, não é verdade? Quantas e quantas vezes eu não li na Veja, eu sou assinante da Veja há muitos anos, inúmeras vezes a Veja perseguia a igreja, lançando calúnias contra a igreja. Então, esse rio é isso. As calúnias, as coisas contrárias à igreja, que são ditas, faladas contra nós. Mas, no entanto, isso não consegue derrubar a igreja. Não consegue afogar a igreja. O Apocalipse faz aqui uma figura da terra abrindo a boca para engolir o rio. Ou seja, essas calúnias vêm, essas coisas vêm contra nós, essas mentiras vêm contra nós. Mas a igreja se mantém. A igreja fiel, a igreja que continua fiel à palavra de Deus, continua, apesar de todas as dificuldades. Né? Aquela história que eu já falei para vocês, os 1000 anos, 1260 dias, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 42 meses, 3 anos e meio, é o mesmo tempo, é o tempo da pregação do evangelho, período entre a primeira e a segunda vinda, período em que o dragão persegue a igreja, mas também é o período em que o dragão está amarrado e não pode enganar as nações. E aí, o diabo, frustrado, derrotado nessa sua cruzada contra a igreja, ela parte para guerrear contra o restante da sua descendência. Os crentes individualmente. Saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem são? Os que obedecem aos mandamentos de Deus, Antigo Testamento, e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, Novo Testamento. Ou seja, ele agora vai nos tentar individualmente. Vai tentar fazer com que nós nos calemos. Vai fazer com que nós não preguemos.
ele não pode mais nos acusar diante de Deus, porque nós temos um advogado diante de Deus. Né? Quando o diabo foi expulso dos céus, saiu um acusador e subiu um defensor, um advogado, um intercessor. Então, essa troca foi uma troca extremamente benéfica para nós, cristãos, para nós, crentes, aqueles que experimentaram o novo nascimento. Temos um defensor. O diabo não pode mais nos acusar, mas ele pode nos acusar diante de nós, perante nós. Né? Ele pode ficar dizendo, pai, você é um pecador, você não merece, você não sei o quê. Ele pode tentar lançar dúvidas ao nosso coração. E é por isso que nós precisamos nos apegar cada vez mais à palavra. É a palavra que nos traz a certeza. É a palavra que alimenta a nossa fé. Ok? E então, o diabo se põe de pé sobre a areia do mar, e aí é o que ele vai, então, convocar seus dois aliados na perseguição à igreja e na perseguição aos crentes. Ok? Muito bem. Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Querem fazer algum comentário? Por favor, estejam à vontade. É estranho que o inimigo e os seus anjos tivessem acesso ao céu, né? Mas como é que você explica Jó, capítulo 1 e capítulo 2, que quando logo no comecinho, vamos abrir lá em Jó. Ele passeava sobre a terra, né? Não. Foi lá. Mas antes disso, antes de dizer que ele passeava sobre a terra, diz assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Depois, no capítulo 2, também, né, diz lá no versículo 1, a partir do versículo 1, no outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor perguntou para Satanás: de onde você veio? De perambular pela terra e andar por ela. Por que se o diabo tivesse sido expulso dos céus lá antes da criação do mundo, antes do Jardim do Éden, como explicar esse texto? Como explicar um outro texto ainda muito mais enigmático? É um que Acabe convida Josafá para lutar com ele uma guerra contra um rei sírio. E aí Josafá diz assim: tem algum profeta do Senhor aqui que a gente possa consultar? E aí o profeta lá, ele ajunta uns profetas, né? Todos falsos profetas que ficam dizendo: pode ir, Deus vai dar para você a vitória e tal, não sei o quê. E Josafá diz assim: mas não tem nenhum profeta do Senhor. Aí diz: tem um sujeito chamado Micaías, mas eu não gosto dele não, que ele só fala o que é mal de mim, só fala o que é ruim. E aí, no meio dessa narrativa, o autor escreve uma cena celestial. Que o Micaías diz assim: olha, eu vi Deus o Senhor na sua corte celestial, estava lá, e aí ele faz uma pergunta: quem vai sair e vai enganar os profetas de Acabe? Aí vem um espírito que diz: eu vou ser o espírito mentiroso na boca desses profetas.
por que esse demônio tinha acesso à corte celestial se eles tivessem sido expulsos? Então, por quê? Porque eles ainda não tinham sido expulsos. Por que vem um espírito maligno da parte do Senhor atormentar Saul? Estão lembrados que lá em 1 Samuel está explicado lá que vinha um espírito, um demônio, um espírito maligno atormentar Saul. Estão lembrados disso, tá? Como é que você explica isso? Você só pode explicar se você compreender que a expulsão de Satanás só se deu quando Jesus ressuscitou. Porque só ali naquele momento é que Satanás teve a sua cabeça esmagada. E Satanás, como foi um anjo, né? Era uma criatura angelical, ele tinha ainda acesso durante todo esse tempo, ele tinha acesso aos céus. Mas agora já não. É por isso que em Hebreus fala que Jesus fez a purificação do santuário celestial. O que é isso? A expulsão de Satanás e dos seus anjos. 1/3 das estrelas do céu que o dragão arrastou com a sua cauda. Agora fica mais claro, né? Obrigada. A compreensão desses textos mais enigmáticos. E o 7 fala, né, Rubens, que houve, então, uma guerra nos céus. Houve uma guerra no céu. Uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes. Assim perderam o seu lugar nos céus. Exatamente. Isso daqui é fantástico. Perderam o seu lugar nos céus. Eles tinham um lugar. Até então, até essa guerra. E essa guerra acontece quando? Quando Jesus é assunto aos céus e é entronizado. É o que diz a palavra. Não existe nenhuma outra descrição da expulsão de Satanás na Bíblia. Só aqui em Apocalipse 12. E Apocalipse 12 está dizendo que essa expulsão se deu não lá num momento bem remoto, antes até de que o Éden existisse. Não. Foi somente aqui, quando Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus e foi entronizado. Muito eu tenho outra pergunta, Rubens. Eu tenho uma pergunta interessante. Você tinha falado aí, né, aquele episódio que Satanás vai tentar Jesus oferecendo todos os reinos da terra, né? Aí me veio à mente essas histórias que a gente ouve, assim, de pessoas que fazem pacto com o diabo, né? E recebem dele muitas benesses e tal aqui, né? Então, isso aí é mais do que verdadeiro, né? Exato. Ele aí, vejam, vejam que é que acontece. Apocalipse 12 diz que o diabo foi lançado à terra. Apocalipse 12 diz que o dragão tem coroas. Coroa significa o quê? Poder político. E aí na terra, né? Na terra. Os chifres são poder, né? De todas as formas. Poder econômico, poder político. O diabo, ele tem um reino. Ele tem súditos, certo? E a Bíblia mesmo nos diz, o mundo jaz no maligno, certo? Então, o diabo, por trás, isso é o que nós vamos ver no capítulo seguinte, que é o capítulo 13, por trás de todos os governos que perseguem a igreja, está o diabo, está o dragão. Por trás de todos os governos. Ele manipula as pessoas, ele engana as pessoas, os que não foram selados
com o selo do Cordeiro. Quem não foi selado com o selo do Cordeiro, nós vamos ver, tem a marca da besta, que vamos tratar no próximo domingo, né? Nós vamos tratar no próximo domingo sobre isso. Alguma pergunta mais? Alguma dúvida? Ok? Bom, nada mais havendo a tratar, né? Muito obrigado pela presença de todos. Deus abençoe. Até o próximo domingo. Nos veremos no próximo domingo com o capítulo 13 de Apocalipse, que vai falar sobre a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar, e vamos falar da tão famosa, né, marca da besta, o 666. Não percam as cenas dos próximos capítulos. Muito boa aula, muito Muito boa. bom, Vamos excelente. até lá. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Até. Bom domingo. Bom domingo. Amém.